Olá professora, tudo bem com vocês? Vamos a mais um vídeo, nos encontramos novamente agora para falar da lição 14, que trata de proporcionalidade e volume. Conteúdos dessa lição é o cálculo de volume de sólidos, prismas retos, relação entre volume e capacidade, metros cúbicos e litros, e situações envolvendo proporcionalidade direta e inversa. Então, eles já tiveram a chance de trabalhar com alguma dessas ideias anteriormente, e a gente aproveita para aprofundar alguns conceitos, O objetivo é que eles compreendam o cálculo do volume, a equivalência com capacidade e também apliquem a proporcionalidade para resolver situações do cotidiano, que vão envolver recipientes, líquidos, caixas, tempo. A atividade aqui é trabalhar por estações. Então, trabalhar com estações da matemática. Eu deixei uma sugestão aqui, de 4 estações, você pode adaptar. A ideia é que você consiga dividir a sala para ter estações suficientes para os grupos circularem, mas também não grupos muito grandes, Se o grupo for maior, dependendo do tamanho da turma, aí aumenta o grau de dificuldade para que todos eles possam trabalhar, mas todos os grupos têm que passar por todas as estações, A ideia ali é uma rotação. As sugestões que eu deixei aqui, Cada estação focando num aspecto diferente, Porque essa é uma lição que eu trouxe vários conceitos, conteúdos, e aí eles relacionaram ali. Então, nas estações, consegue trabalhar bem separado cada um deles. Estação 1 trabalha com cálculo de volume, Então, problemas com caixas, piscinas, tanques regulares. A estação 2 trabalha com volume e capacidade, então a relação do metro cúbico para litros. A estação 3, você pode trabalhar com a ideia da proporção direta, como, por exemplo, dobrei o número de caixas, o volume total vai dobrar também, ou se uma caixa comporta 120 litros, quantos litros comportam 5 caixas iguais? Lógico, você pode e deve ampliar a dificuldade aqui, porque eles já estudaram isso em anos anteriores, eles já estudaram alguns conceitos, inclusive em lições anteriores, e aí aqui é uma ideia de aprofundamento e retomada, Que só um exemplo da ideia, mas aí de acordo com o nível da turma você vai ampliando a dificuldade dessas questões, E a estação 4, trabalhar ali com a proporcionalidade inversa, Então, mais torneiras, menos tempo para encher a piscina, ou se 2 torneiras levam 6 horas, com 3 vão levar quanto tempo, para eles entenderem também ali essa relação de funcionar de modo inverso, Então, a gente trabalha ali com uma rotação de estação, trabalha ali com esses conceitos, e aí eles vão circulando e trabalhando outras habilidades também, Solicite que os alunos registrem os cálculos e o raciocínio. Dá para deixar, então, quando separar as mesas de estações, já deixar papéis para eles fazerem os rascunhos, lápis para eles fazerem as anotações, mas que eles tenham registrado. E no final, aí vocês vão conduzir uma discussão coletiva, fazer a ligação entre os temas, reforçando as conexões, mas os próprios exemplos, eles podem já estar relacionados, Você vai focar uma estação ali para cada tipo de assunto, mas pode ser uma mesma situação, problema, mudando o foco dela, para eles entenderem também, já lá no final, quando você for ligar esses temas, para eles verificarem realmente que são conectados, que eles estão juntos, Para essa atividade, deixei sugerido 2 aulas, A quantidade de alunos, como eu já comentei, você vai fechar grupos para que ele tenha o rodízio entre essas estações. Então, se você tiver ali 4 estações, você vai ter que dividir em 4 grupos. Se for um grupo muito grande, sugiro que aumente o número de estações, E já deixei 2 aulas aqui, porque como você pode e deve aumentar o grau de dificuldade ali em algumas situações, talvez o tempo entre as estações precise ser um pouco maior, Trabalhar com 10, 15 minutos por estação, para que eles tenham mais tempo ali para discutir. Se ampliar as estações, vai precisar ali, obrigatoriamente de uma segunda aula. E os materiais seriam as fichas com situação problema, que vai ficar ali uma por estação, papel e lápis e cálculos para rascunhos, registros, como eu comentei, que pode ficar junto já com a mesa, Deixa algumas folhinhas ali, deixa alguns lápis para que eles façam o registro e vão anotando ali entre as estações para depois discutir em grupo, E quando finalizar essa atividade, quando eles já rotacionarem por todas as estações, conduza a discussão coletiva para, novamente, que eles percebam aquela conexão, estimule que eles façam reflexões, de, por exemplo, o que vai mudar quando ele aumentar uma dimensão de uma caixa,
Será que se eu aumentar ali o comprimento ali da minha aresta, a área e o volume seguem na mesma proporção? Então a gente consegue aumentar esse grau de dificuldade para eles entenderem que quando eu aumento ali uma medida, né, de comprimento, a área e o volume, eles mexem ali um pouquinho na proporção. Então faça um exemplo, faça um experimento para eles entenderem qual é a proporção, né, entre o comprimento, a área e o volume quando eu mexo em uma dimensão. Ou quando o volume muda, a capacidade vai mudar na mesma medida, enfim, que eles percebam essas conexões, né? Então você consegue trazer simulações para eles. Então, no finalzinho ali daquela segunda aula, né, vai sobrar um tempo, proponha que eles reflitam sobre isso, dá um exemplo para eles, né, como pode ser uma estação bônus que toda a turma vai resolver junto, enfim, você pode pensar nessa dinâmica, ou deixa os grupos, todos eles recebem o mesmo desafio final, né, e aí você põe lá, por exemplo, uma piscina, e aí você vai ampliar essa piscina, qual é a relação entre a ampliação que teve com a área que vai ter, com o volume que vai ter. Então ele consegue ir linkando todas essas ideias e verificar qual é a proporção entre essas grandezas, certo? Aí essas perguntas vão ajudar eles, né? Como a gente já comentou, a relacionar em situações diversas, eles vão conseguir fixar esses conceitos, pesa para que eles registrem num quadro comparativo ou que eles produzam um resumo dos exemplos que eles viram para eles colocarem no caderno deles. Então é uma forma de registrar esse aprendizado, ok? E a gente vai finalizando por aqui e agora eu espero vocês no nosso próximo vídeo para trabalhar a próxima lição. Até lá!